Muitas pessoas começam a planejar a viagem primeiro pensando no destino e depois já começa a pagar por tudo. Divide em 12 vezes no cartão o pacote, a hospedagem, as passagens e depois o eu do futuro que lute para pagar essas parcelas. Hoje eu vou te mostrar como você consegue transformar uma viagem em algo que você consiga pagar com mais tranquilidade. Oi, então se você chegou até aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Viviane Jang e aqui a gente vai falar de finanças com mais leveza e um pouquinho de reflexão. Mas antes de falar de dinheiro, tem uma pergunta que muda totalmente o seu planejamento. O que viagem significa para você? Quando você sabe o que você quer viver em uma viagem, fica um pouco mais claro o que vale a pena você gastar o seu dinheiro ou não. Para mim, o importante é a conexão e a presença com as pessoas com quem eu estou viajando junto, o contato mais próximo com a natureza. Percebo que eu descubro coisas sobre mim que eu não sabia. Teve uma vez que eu fiz uma viagem sozinha e, pela minha surpresa, eu descobri que eu gostava mais da minha própria companhia do que eu imaginava. Às vezes, a decisão de uma viagem nasce de uma comparação das nossas vidas com a dos outros, ou uma necessidade de sair um pouco da rotina, ou às vezes até de uma promoção inesperada e que você não resistiu. E nessas horas, uma viagem deixa de ser planejada para ser uma reação ao momento. O problema não costuma ser a viagem, mas a ordem das decisões. Primeiro você escolhe o destino, compra todas as coisas da viagem, para só depois pensar nas consequências no futuro. O pacote, as passagens e a hospedagem não são a primeira etapa da viagem. Eles são a última etapa, que é a confirmação do seu planejamento. É que às vezes a gente trata a viagem como se fosse um gasto mensal, mas na verdade é um plano com um custo, uma data marcada e uma necessidade de aportes mensais. Quando você junta o dinheiro antes, acontece uma coisa muito importante. Você ganha a escolha. Se surge um imprevisto, uma mudança no trabalho ou uma diminuição de renda, qualquer coisa, você é quem decide se vai viajar ou não. Quando tudo está parcelado, essa decisão deixa de ser sua. A viagem já foi escolhida por você meses atrás. Então agora vamos para a parte prática para você colocar o seu plano em ação? Então no primeiro passo, você decide quanto que você quer guardar por mês para conseguir atingir esse objetivo. No segundo passo, você decide quando você quer viajar. No terceiro passo, você faz uma estimativa do quanto você consegue juntar para a sua viagem. Então você multiplica o valor mensal vezes o número de meses que você se propôs para juntar aquele dinheiro. E no quarto passo você define o tipo de viagem. E aqui as opções são infinitas. Você decide se você quer uma viagem nacional ou internacional, a duração da sua viagem, ou se vai ser uma viagem mais confortável ou uma coisa mais econômica. Eu já fiz uma viagem que, para economizar, várias refeições foram sanduíches de peito de peru. Depois, o quinto e último passo é você realmente calcular os custos. É aqui que você confirma se o seu plano vai dar certo. Se o custo esperado superar o seu orçamento, aí aqui vale alguns ajustes. Você pode diminuir o tempo da viagem, aumentar o tempo que você vai demorar para fazer aquela viagem, ou você pode diminuir um pouco o conforto ou até mudar de destino. Para te ajudar você dar esse primeiro passo, vou deixar no primeiro comentário fixado um link com um planejador. Você só copia o texto e cola num agente de inteligência artificial, pode ser, por exemplo, o ChatGPT, e aí ele te dá uma ideia de alguns destinos que você vai conseguir, baseado no quanto que você vai falar que consegue juntar por mês e no tempo que você quer se dedicar para isso. A seguir, eu vou dar 2 dicas que podem te ajudar para você colocar esse plano em prática. A viagem é um plano de curto prazo, e aqui você vai precisar de liquidez, que é a disponibilidade que você tem para converter aquele investimento em dinheiro, e saber que aqui o mais importante é a segurança do que a rentabilidade. E o que eu quero dizer aqui? Você evita investimentos com alta volatilidade
para não acontecer de quando chegar perto da sua viagem, aquele dinheiro se desvalorizar e você ter que refazer o seu plano. E quais investimentos atendem esses dois critérios, de liquidez e segurança? Um é o Tesouro Selic, do Tesouro Direto, ou CDB de liquidez diária, que os bancos chamam de cofrinho ou caixinha, depende do banco que você tem a conta. E a segunda dica, principalmente se você está planejando uma viagem internacional, é você comprar moeda da onde você está querendo viajar ao longo dos meses. E por que isso é vantajoso? Porque infelizmente a gente não tem uma bola de cristal. A gente não sabe se a moeda vai subir ou cair. Então, quando você faz aportes mensais ao mês, você faz uma média e aí você dilui um pouco os riscos dessa variação. E agora, nos dias de hoje, é uma coisa que ficou relativamente fácil. Tem muitas contas internacionais que oferecem esse tipo de serviço. Então, só para contar uma historinha breve minha, e porque às vezes eu acho que uma viagem é muito enriquecedora. Em 2024, eu fiz uma viagem de mais ou menos 20 dias para os Estados Unidos. E foi uma viagem com muitos detalhes para organizar. Você iniciar uma viagem no norte dos Estados Unidos, em São Francisco, e passar pelas cidades até chegar no sul, em Los Angeles, envolve muita complexidade. Desde o roteiro, como você vai fazer o deslocamento, as reservas das hospedagens e fora as decisões que você tem que fazer ao longo do caminho. Saber que a parte financeira estava resolvida faz muita diferença, porque eu não estava preocupada com os gastos o tempo todo. Isso parece pequeno, mas faz uma diferença, porque assim você consegue realmente aproveitar a viagem. E eu não esperava voltar dessa viagem com uma nova percepção diferente de mim mesma, a de que eu consigo me preparar e realizar coisas mais complexas do que eu imaginava. Se você percebeu que sozinho está difícil de se organizar, eu trabalho com um acompanhamento individual, justamente para estruturar isso juntinho com você. O link está na descrição. Bom, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e beijos. Tchau, tchau!